Contra o Flamengo, tudo é diferente, cara. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram. Hoje tivemos um lance aqui, onde não foi falta, e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Não foi o que aconteceu no lance. O De La Cruz estava indo pra cá, o Pedro Henrique pra cá, e a perna do Pedro Henrique sobra e bate no De La Cruz. Então assim, o Flamengo tem toda a razão de dizer que foi prejudicado nesse lance. Tá, agora deixa o gira todas aí pra gente ver o que pega aí. Não, essa escapou. Essa escapou. Tá, é só 7, volta 7 pra mim. Continua zona neutra. Pode soltar. Calma, ei, tranquilo, tá rodando ainda. Pra mim, Tudo ok, tá? não ficou claro assim a falta. É uma câmera muito distante, mas ele deu uma falta do De La Cruz no Pedro Henrique, por isso o que aconteceu dali pra frente foi anulado, no caso o cartão vermelho do Luan Cândido. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas tá vergonhoso, tá vergonhoso. Tá vendo? O que a gente viu hoje aí é digno de pena. Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima. Áudio do VAR foi divulgado no lance polêmico na partida entre Bragantino e Flamengo. Será que foi pênalti? Será que não foi? Bruno Henrique soltou o verbo, detonou a arbitragem, assim como também Marcos Braz e Bruno Spindel. O Flamengo revoltado com a CBF. Será que a Federação Brasileira de Futebol vai resolver essa situação? Vamos acompanhar essa repercussão da partida de ontem entre Bragantino e Flamengo, que vem dando o que falar. Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos acompanhar essas polêmicas agora. A gente não quer ficar falando de arbitragem. Mas não tem como. Aí vão falar, mimimi, contra o Flamengo, tudo é diferente, cara. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram. Hoje tivemos um lance aqui, onde não foi falta, e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Aí agora no final, um lance duvidoso também, e ele não marcou e o VAR não chamou. A gente não sabe qual é o critério que a arbitragem está fazendo no futebol. Semana passada também no Fabrício, falta eles não deram. Então, cara, o futebol está cada vez pior. Eles colocam profissionais para ajudar, e os profissionais que estão vendo o jogo muito melhor quem está dentro de campo não consegue fazer o simples. Então é lamentável. Desvio da função do VAR. Por quê? Por dois motivos. Além da falta de clareza que o Jorge citou, quando você olha, o De La Cruz está correndo para cá. Eu vou tentar fazer aqui. O De La Cruz está correndo para esse lado e o Pedro Henrique está correndo para esse lado. Não foi o De La Cruz porque geralmente quando a gente tem pênalti do trançapé, o que acontece? Tá o jogador indo para essa direção e o outro vindo por trás. Aí ele faz o trançapé, é evidente que ele tá correndo o risco. Perfeito? Por quê? Porque você tá perseguindo o outro. Não foi o que aconteceu no lance. O De La Cruz estava indo para cá, o Pedro Henrique pra cá, e a perna do Pedro Henrique sobra e bate no De La Cruz. Então assim, o Flamengo tem toda a razão de dizer que foi prejudicado nesse lance. Toda a razão. O lance depois do pênalti, eu não tenho clareza até agora pra dizer se foi ou não. Mas esse lance aqui, ele é um lance evidente em que o Flamengo foi prejudicado. Ô Camilo, tem 3 na área, tá olhando pra lá. Não, área barroca. Não, foi nada lá, velho. Foi nada, na passada. Tem que ver aqui. Checando o seu pênalti. Checando por seu pênalti. Segue, esquece lá e segue. Vambora. Aquela 5. Vamos O 5 não está na bola, bicho. Tá na bola. De posse limpa. habilitado. A 4 tá acompanhando o cruzamento. Roda todas aquelas situações, ficando ao vivo aí. Precisa ver aquela. Tá no ataque. Dá 7 a gol lá. Para aí, ó. Então, para aí, volta um pouquinho. Tá, agora deixa o gira todas aí pra gente ver o que pega aí. Não, essa escapou. Essa escapou. Tá, é só 7, volta 7 pra mim. Continua zona neutra. Pode soltar. Calma, ei, tranquilo, tá rodando ainda. Pra mim, Tudo ok, tá?
Não penal. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. Ei, só bola! Bruno, curioso, hein, Bruno? Porque... E outra, a primeira imagem que a gente viu, né, é que ele viu mais imagens, eu acho, lá, mas não dá nem pra ver a certeza de um trançapé ali. Tá, né, muito longe, né? Tá longe a imagem. A câmera tá muito longe, não tem uma imagem aproximada. Pelo jeito ele deu a falta, parece que foi isso mesmo, ele deu a falta do De La Cruz no Pedro Henrique e a partir do que aconteceu dali pra frente não valeu. Não ficou claro assim a falta. É uma câmera muito distante, mas ele deu uma falta do De La Cruz no Pedro Henrique, por isso o que aconteceu dali pra frente foi anulado, no caso o cartão vermelho do Luan Cândido. Mas eles viram tudo, viu, Bruno? Viram até impedimento, viram tudo. Sim, eles estavam vendo todos os detalhes. Desde o início. O VAR aqui ele é muito... É uma piada. Ele se mete demais no jogo, mas... Tá dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, tá vendo? Estão altamente pressionados, altamente com o psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali pros árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem pro jogo de hoje. Sequer achamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, se quem briga mais é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é pro Flamengo, é pra ninguém. Agora a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas tá vergonhoso. Tá vergonhoso. Tá vendo? O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem tá no VAR também tá pressionado, né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação a que fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Bruno Spindel quer dar a palavra dele. Tô aqui para te ouvir, Bruno. Qual que é a tua manifestação? Primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí pelo espaço que vocês estão dando. A gente acha o que está acontecendo um assinte. Um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação, o outro diz que tem assalto, o outro que diz que tem roubo, e jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O Bruno Henrique falou aí, é um absurdo não ter dado e o que mais é assintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tem alguma coisa por trás. É um assinte o que aconteceu. O Fabrício sofre falta no Maracanã, não anula um gol, o VAR não chama. Hoje o Nico, num lance normal, o árbitro expulsa, acertou a decisão em campo, o VAR chama. Luiz Araújo sofre pênalti, nada. E todos os lances vão se acumulando contra o Flamengo, os árbitros acuados, um presidente diz que é ladrão, que tem fraude, que tem assalto, Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima para os árbitros errarem contra um ou contra outro, que é manipulado, que tem fraude, que eles são ladrões. A gente vai ter que falar isso também para começar a respeitar o Flamengo.
É isso que tem que ser feito? A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra completamente acuado em todos os jogos que vai jogar contra o Flamengo. E o que acontece é que quem não reclama, quem não grita, quem não diz que tem roubo, quem não diz que tem assalto, é prejudicado, como o Flamengo já foi em 2 jogos. Hoje, uma expulsão no início do jogo mudaria tudo. Depois, se você quiser dizer que ele acertou, ele tinha que ter dado o pênalti no Luiz Araújo. E se ele acertou em anular a expulsão, tinha que ter anulado o lance do Fabrício Bruno lá e o gol do Botafogo lá no Maracanã, quando o Flamengo estava melhor no jogo, tentando empatar. Um absurdo. Contra o Botafogo, em que perdemos o jogo, o jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, tá vendo? Então, altamente pressionados. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco sobre essas polêmicas de ontem no jogo entre Bragantino e Flamengo, que terminou empatado em 1-1. E no final da partida, a diretoria do Flamengo, representada por Marcos Braz e Bruno Spindel, detonaram a CBF, falaram em roubo, falaram em manipulação de resultado, falaram que parece que os árbitros estão sendo pressionados, né, pelo pessoal aí, que foi inclusive por John Textor, né, do Botafogo, que inclusive teve um lance polêmico na partida, na verdade 2 lances, né, na partida contra o Botafogo, em que o árbitro não deu amarelo para o jogador que fez o gol e colocou a máscara, e no lance do segundo gol teria sido falta em cima de Fabrício Bruno, que o VAR não chamou. Esse lance aqui que a gente colocou na tela para analisar, dá para a gente perceber nitidamente que não houve falta de maneira alguma, né? Nicolas de la Cruz está olhando para a bola e tentando se movimentar para ser um jogador surpresa ali no contra-ataque. É claro que pode ter triscado, pode ter tocado nele, mas sem intenção nenhuma. Será que um lance desse dentro da área seria pênalti? Penso eu que não. É diferente de você procurar o contato e você entrançar o pé junto com o adversário. Nesse lance aqui, totalmente acidental, e que o jogador não teve intenção nenhuma em cometer a falta. E o juiz, na sequência, né, Nicolas de la Cruz bota a bola na frente, o juiz expulsa um jogador do Bragantino, o VAR chama e ele retira o cartão vermelho de maneira errada, né? Então, por que ele não marcou o pênalti em cima de Luiz Araújo? Então, vamos colocar a imagem aí na tela para a gente ver. Vejam só, lance de Luiz Araújo na partida de ontem. Ele entrou dentro da área, se movimentando para receber a bola e para tentar finalizar ao gol do adversário, e o jogador puxa descaradamente o atleta, e o VAR, de acordo com esse áudio que foi divulgado, analisou e disse que não tinha sido nada. Pelo amor de Deus, caberia ao menos uma interpretação do juiz dentro de campo. Então o VAR tem esse papel. Se há um lance duvidoso, se há um lance em que pode ser sim interpretado como pênalti ou não, dependendo da visão do árbitro, o VAR tem que chamar. O VAR não pode interpretar nenhum lance. O VAR tem que chamar se houve realmente um contato, se houve essa questão de o jogador segurar Luiz Araújo. O VAR tem apenas que chamar o juiz para ele olhar em várias câmeras, para daí então tomar uma atitude, pênalti ou não. Penso eu que se o VAR tem chamado, o juiz tinha dado o pênalti sim. O juiz não viu porque essa jogada foi um pouco distante de onde a bola estava, né? De onde a bola tinha sido lançada. Então era praticamente impossível do juiz ver dentro de campo no jogo rolando. Assim como também o bandeirinha, né? O bandeirinha fica observando as linhas, né? O último homem do Bragantino, assim como também o último homem do Flamengo, para ver se é
impedimento ou não. Então é lance para VAR, não tem o que discutir. E o VAR caberia no mínimo chamar o juiz para interpretar o lance na beira de campo, e ele não chamou. Então, infelizmente, mais uma vez a arbitragem do Brasil se envolvendo em polêmicas, e não vai ser a primeira e nem última vez. O Campeonato Brasileiro sempre teve desse tipo de situação, e mais uma vez o Flamengo é prejudicado, né? Muitos torcedores aí rivais dizendo que o Flamengo é um time que mais se beneficia da arbitragem. Mas, de acordo com as jogadas que têm acontecido no futebol brasileiro, tanto no ano passado como esse ano, nota-se que a arbitragem brasileira é uma vergonha. Em termos de interpretação, só interpreta de maneira errada, e quando é necessário chamar o VAR, não chama o VAR, deixa passar despercebido, e chega nessa situação em que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, assim como também Bruno Spindel, detonaram, descascaram a CBF ao vivo sem medo algum de ser punidos. E eles estão certos, né? John Textor também fez isso recentemente, né? E ele não teve medo. Assim como também o Flamengo não deve ter medo, porque já são erros consecutivos, são partidas que aconteceram recentemente, uma seguida da outra. Então, um lance em que o jogador deveria ter recebido amarelo no jogo do Botafogo, isso não é interpretação, é regra. Colocou algum tipo de material no rosto, subiu a camisa, enfim, tirou a camisa na comemoração do gol, é amarelo. Não é interpretação, é questão de regra. E porque o juiz não aplicou a regra naquele determinado momento, o que está acontecendo com a arbitragem brasileira? Vamos torcer que depois dessas polêmicas envolvendo os times Bragantino e Flamengo, a CBF tome atitudes mais drásticas e resolvam aplicar de fato o critério para todos os jogos. O que não pode é utilizar um critério prejudicando apenas uma equipe, que nesse caso é o Flamengo. E aí, nação rubro-negra, sobre esses lances polêmicos, vocês já podem chegar a participar e deixar sua opinião nos comentários.